Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não importa qual horário você está assistindo aí. Hoje vamos para a nossa terceira aula aqui. Nós já falei sobre dívida pública, já falei sobre taxa Selic, e agora eu vou falar sobre inflação, que é o tema que meio que liga os dois aí. Vamos discutir um pouquinho aqui sobre o que é a inflação, né? E como ela impacta aí na nossa vida e principalmente nos nossos investimentos. Vou falar sobre o conceito de inflação. A maioria das pessoas tem uma ideia sobre inflação, mas que a gente vai tentar melhorar aí um pouquinho, sabendo bem o conceito, você entende muito melhor como ela funciona. Vamos falar sobre as causas, sobre o impacto no bolso e nos investimentos, e vou dar um exemplo histórico que vai te ajudar a entender ainda melhor por que a inflação é o que ela é, e o conceito um pouquinho diferente do que é o dito aí, né, no dia a dia, nos jornais, pelo governo mesmo. Né? O conceito de inflação de livro mesmo, né, quando a gente estuda economia, a gente estuda lá que é o aumento generalizado e sustentado dos preços. Né? Então, quando tem uma quebra de safra, quando algum produto fica mais caro no exterior e esse aumento de preço chega aqui, isso não é considerado inflação, isso é um aumento de preço, um choque inflacionário. Né? Quebra de safra da soja. Né? Os produtos derivados de soja ficam mais caros, mas não quer dizer que os outros produtos vão ficar mais caros. Talvez alguns produtos em volta da soja ali, né, que são da, da cadeia da soja, possam ficar mais caros, mas a gasolina não vai ficar mais caro, o aluguel não vai ficar caro. Né? Não tem sentido isso. Né? Então, o principal é aumento generalizado e sustentado dos preços também, né? Se for um choque inflacionário, como foi, não sei, talvez a Covid, né, deu um choque nos preços, durou muito tempo, então é considerado inflação. Mas se fosse um choque menor, assim, na maior parte dos preços que ficam 1, 2 meses depois volta, não é bem inflação, é um choque inflacionário. Espero que tenha ficado clara essa distinção. E, por último, aí, em terceiro lugar, como está na tela, o que é o mais importante de entender é que, como esse choque, como esse aumento generalizado e prolongado de preços acontece, se ele acontecer sempre na economia, se ele for muito duradouro, o que acontece, na verdade, é a perda do poder de compra da moeda. Esse que é o ponto da inflação que a gente tem que tomar cuidado. Né? O aumento dos preços, generalizado dos preços, não quer dizer que os preços simplesmente estão aumentando. Na verdade, o nosso dinheiro está valendo menos. Né? Quem é assalariado e recebe R$ 1.000 por mês durante 10 anos, sabe que esse R$ 1.000, daqui a 10 anos, não vai valer R$ 1.000. Né? Eu botei aqui uma imagem lá do Fernando Urich, né, que ele calculou aí, desde o começo do real, quanto valia R$ 100, valia R$ 100 no começo, e hoje, por causa da inflação, vale ali por volta de R$ 18, se eu não me engano. Então, né, se uma pessoa manteve o mesmo salário nesse período inteiro, vamos supor que ela ganhava R$ 100 lá em 1994, hoje ela é como se ela ganhasse R$ 18. Ela só consegue comprar R$ 18 do que ela comprava com R$ 100 na época. Esse que é o principal problema da inflação. E o que causa a inflação? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando aqui de choque inflacionário, estamos falando de aumento generalizado de preços e perda do poder de compra. Então, a gente tem 3 tipos diferentes de causas para o aumento da inflação. Uma delas são os choques inflacionários, as reais, né? Uma causa real de inflação são esses choques inflacionários que eu citei, como, por exemplo, quebra de safra da soja, o aumento de uma commodity importante, como petróleo, minério de ferro. Se eles tiverem aumentos pontuais, a gente vai ter um choque inflacionário que pode ou não irradiar pela cadeia ali de produtos e aumentar, né, de uma forma generalizada os preços. Quando eu falo de forma generalizada os preços, são principalmente as classes que compõem, por exemplo, o IPCA ou o IGPM, que são os nossos índices, principais índices de inflação aqui no Brasil, né? E aí entra transporte, entra moradia, aluguel, alimentação, lazer, turismo, passagem aérea, entra um monte de coisa. Então, você vê que realmente é uma gama muito grande de setores ali que são influenciados, que influenciam o IPCA e IGPM, e que a gente usa para medir a inflação, embora não seja perfeito, é o melhor jeito que a gente tem. Então, em primeiro lugar das causas de inflação são os choques inflacionários.
que é também chamado de inflação de custo, né? Quando o custo das coisas aumenta por alguma questão, enfim, qualquer questão que aumenta o preço de custo dessas coisas. Em segundo, são as questões monetárias, que significa tem mais dinheiro em circulação. Se tem mais dinheiro em circulação, né, esse dinheiro ele vai valer menos com o tempo, né? Porque os preços, vamos dizer que é como muita gente usa essa comparação, né? Que a gente tem um tamanho X de produtos à venda e uma quantidade X de dinheiro para ser comprado. Então, tudo que a gente tem aqui de dinheiro, a gente vai ter desse lado aqui de produto, tudo vai ser comprado e vendido na mesma proporção. Se a gente tiver mais dinheiro, a impressão é que a gente vai conseguir comprar mais coisa, mas não tem mais coisa suficiente, né? Não é assim tão rápido que a economia se adapta a mais dinheiro. Então, a forma mais rápida de adaptar isso é aumentando o preço. E dessa forma, esse equilíbrio, né, ele vai sempre se casar, obviamente, é uma questão mais teórica para entendimento, né? Não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas na parte monetária, a gente vai conversar mais sobre isso, é que quanto mais dinheiro o governo colocar na economia, mais os preços vão aumentar. Essa é uma identidade quase básica da economia. Embora, né, haja muita discussão, essa é uma identidade básica da economia. A inflação seria um fenômeno monetário nesse sentido, né? Os preços sobem porque tem mais dinheiro, tem mais crédito, né? Dinheiro ou crédito, principalmente crédito, rodando na economia, e isso força as pessoas a aumentar o preço. E aí entra o terceiro motivo, que é o motivo psicológico, né? O motivo psicológico ele sugere, né? Um ajuste nas expectativas dos agentes. Então vamos lá. Quando a gente tem um choque inflacionário, né? Uma causa real, um choque inflacionário na nossa economia, um aumento do preço da soja por questões climáticas. Por exemplo, em um ano a gente produziu menos soja, a gente sabe que a soja vai ficar mais cara. Psicologicamente, o que os agentes da cadeia vão entender? Que no próximo ano, quando a soja, se não houver essa condição climática que foi extrema no ano, no próximo ano não tiver, a produção vai voltar ao normal e o preço vai voltar ao normal. Pode ser um pouco mais alto, mas não vai disparar. E isso então, na expectativa dos agentes, tem ali o componente que não vai ter mais tanta inflação na soja dessa forma. Já do lado monetário, por exemplo, se os agentes estão vendo que o governo registra déficit todo ano, né? Déficit orçamentário todo ano, aumenta a emissão de moeda e permite mais crédito na economia para tentar incentivar um PIB maior, que o PIB está muito baixo, está com problema de desemprego. Pode até, às vezes, estar com pleno emprego e continuar fazendo isso, mas os agentes vão ajustar, né, a expectativa de inflação deles. Se eles estão vendo que tem mais dinheiro hoje, que ano que vem vai ter mais déficit e mais dinheiro, depois mais, eles podem começar a aumentar os preços das coisas agora para antecipar esse aumento futuro, para já antecipar algo que nem aconteceu. E essa é a pior fase da inflação, é o pior tipo de inflação que tem, né, que existe. A gente já teve no Brasil esse tipo de inflação antes do real, era justamente isso que acontecia, a gente tinha uma inflação que era chamada de inercial, né? As pessoas já reajustavam o preço antes de saber o que ia acontecer no futuro, se ia ter um choque inflacionário, se ia ter mais demanda, se ia ter mais emissão monetária, se ia ter mais crédito. Só não queria nem saber, já aumentava o preço para poder se defender, né? Porque quando você vende a um preço mais baixo e as outras pessoas estão vendendo a um preço mais alto, você perde muito mais poder de compra. Né? Você está vendendo por uma coisa barata e comprando tudo caro. Então as pessoas já iam reajustando os preços antes de saber o que ia acontecer. E esse era o maior problema. Muita gente dos economistas que estudaram o problema na época não conseguiu entender esse componente da inflação, né? Não conseguiam compreender que as pessoas aumentavam o preço antes, né, por questão de inércia inflacionária ou psicologia, e daí foi só o pessoal do Plano Real que conseguiu resolver esse problema, que conseguiu criar uma moeda separada da moeda que já existia e dizer que aquela moeda não ia ser desvalorizada, que que o governo não ia emitir mais. Então houve uma confiança nisso, né? Foi uma questão pura de confiança, porque era um problema psicológico. Não dava para ser uma planilha de Excel, não ia ser uma planilha de Excel, nem uma fórmula matemática que ia resolver o problema. Tinha que ser algo psicológico. Eles conseguiram fazer isso, ancoraram as expectativas, né? Por isso que a gente usa muito essa expressão em economia, ancorar a expectativa.
ancorou a expectativa do público e conseguiu reduzir aí, como está na imagem, né, a inflação mensal um pouquinho ali, essa queda grande foi aí com o início do real e a nova moeda. Qual que é o impacto, né, da inflação do nosso bolso? Primeiro é óbvio, né, a gente compra menos coisa ou menos serviços, menos produtos e menos serviços com a mesma quantidade de dinheiro hoje, daqui a um mês ou daqui a um ano. Como os salários geralmente não acompanham a evolução da inflação, se ela for muito alta em um ano, né, algumas categorias têm reajuste anual, tem, né, convenção, tem algum tipo de reajuste, ele consegue ir ali atrás do IPCA do período, mas muitas pessoas não têm isso, ou durante o período que não tem o reajuste, se a inflação for muito alta, a pessoa vai perdendo capacidade de compra, né? Ela perde poder de compra. Esse que é o maior problema da inflação. E nos investimentos, a inflação serve como um imposto, né? Um imposto inflacionário. Você investiu comprou um terreno, né? Vou falar do mais básico de todos os investimentos dos brasileiros. Né? Vou comprar um terreno porque ele vai valorizar. Você compra o terreno por 100, vende daí a 5 anos por 200, e a inflação no período foi 50%, né? O seu ganho não é 100%, você só ganhou 50%. Os outros 50% você perdeu de poder de compra. Né? Então, você pode até falar, o terreno carregou 50% de valorização nesse período acima da inflação. Tudo bem, isso aí é o válido, mas ele não valorizou 100%, né? Ele valorizou 100% nominal, mas em termos reais, ele só valorizou 50%. Usei um exemplo exagerado e fácil de entender, mas isso ocorre também quando a gente pega um CDB de algum banco, pode ser 100% do CDI. Se no período que você estiver investindo a inflação foi de 10%, quando você for calcular o seu retorno, você tem que pegar 100% do CDI, menos a alíquota de imposto, menos o valor da inflação, para você ter o seu retorno real no período, tá certo? Então, esse que é o impacto, por isso que tem tantos produtos no Brasil. O Brasil é cheio de produto IPCA+, né, que vai te dar um retorno real, que ele vai corrigir pela inflação e, além disso, te dar mais um pouquinho de retorno. A NTN-B, que é um título público, que o professor Vitor Marques falou há duas aulas atrás, ele é um título criado para você se proteger da inflação e é um dos maiores títulos do Brasil em termos de procura por investidores e tal, porque o Brasil tem um problema sério de inflação, um problema sério de desvalorização da moeda. Né? Por último aqui, vou falar um pouquinho, e no Brasil, antes de falar aqui do exemplo histórico, né, deixa eu voltar aqui, tem um outro problema no Brasil, que a gente é um país pobre e periférico, né? Assim, a gente não tem não está tão inserido dentro do contexto mundial e a nossa participação no PIB mundial, nas transações internacionais, é muito pequena. Então, a gente depende muito também da entrada de dólar no país. E se a gente faz alguma coisa aqui, né, se o governo, os empresários fazem coisas que tiram o dólar do país, né, que diminui a atratividade para o investidor internacional, tanto o investidor em bolsa, em renda fixa, como o investidor mesmo que vem de fora para abrir um negócio aqui no Brasil, se ele é desincentivado, principalmente pela inflação, né? Se ele é desincentivado, ele vai levar o dólar embora, a gente vai ter uma desvalorização do real, né? A gente vai precisar de mais reais para comprar um dólar, e isso vai afetar diretamente a inflação. A própria inflação é ruim para os investidores que investem aqui, né? Se ela for muito alta, ele vai colocar um valor em dólar aqui, vai ter que transformar em real para poder fazer os investimentos, e com o tempo a inflação vai corroendo o investimento dele quando ele for refazer lá na frente. Vai transformar de novo os reais que ele investiu aqui para dólar para mandar para fora, ele vai ver que ele teve um baita prejuízo, mesmo aportando em produtos que têm juros altos, por exemplo. O cara investe num papel aqui do Brasil que tem um pagamento de juros alto, mas como ele teve a inflação, o imposto inflacionário, né, correndo atrás dele, e em segundo lugar, porque teve mais inflação, o câmbio desvalorizou, para ele é pior ainda. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem gente que fala que o dólar é o presidente do Brasil, né? Não é o presidente do Brasil que é o presidente do Brasil, é o dólar que manda aqui. Isso a gente tem que ficar muito esperto e pode parecer injusto, mas infelizmente é a regra do jogo. Em último lugar, queria falar aqui do exemplo histórico, né, que é a inflação no Império Romano, que eu acho que fica mais fácil de entender como que a inflação é a perda do poder de compra. Né? Não é o aumento, necessariamente o aumento do preço das coisas, mas sim a perda do poder de compra.
A gente vê aí que de 250 antes de Cristo até um pouquinho depois ali do ano zero, né? Até Nero foi 30 e poucos, né, depois de Cristo. O denário, que era a moeda do Império Romano, a mais conhecida, né, que era de prata, ela tinha quase 4 gramas de prata por moeda. Então, qualquer pessoa que recebesse essa moeda sabia que ele tinha 4 gramas de prata, e se ela fizesse um comércio com um país que não era, né, com territórios que não eram do Império Romano, a pessoa que recebia sabia, não precisava saber que tinha 4 gramas de prata, ela derretia a moeda e via, aqui tem 4 gramas ou 4 medidas aqui que eu preciso para vender o meu produto, vendia o produto para as pessoas e tal. Quando chegou o Nero, ele teve uma ideia genial. Ele estava com um problema de caixa no tesouro, né? Ele tinha, basicamente, teve vários problemas ali. Ele pegou um caixa já um pouco ruim. Ele também gostava de gastar bastante, queria construir um palácio de ouro lá no meio de Roma. E aí ele simplesmente, em vez de usar 100 moedas com 4 gramas de prata para pagar as coisas, ele usou 100 moedas com um pouquinho menos de prata, né? Não está escrito ali, mas ele diminuiu a quantidade de prata que tinha naquelas moedas. Ele usou as mesmas moedas para pagar o mesmo produto ou serviço que ele precisava. Mas as pessoas que receberam essas moedas, né? Se eu estou vendendo alguma coisa para o imperador lá, estou vendendo, todo mês eu vendo 100 cabeças de gado para o imperador, e ele me paga 100 moedas, e ele continua me pagando 100 moedas, mas com menos prata, eu recebi menos dinheiro, né? Então, quando eu for comprar o gado lá longe, lá fora, né? Fora do Império Romano, o bezerrinho lá, o cara vai pegar minha moeda e falar, putz, aqui tem menos prata, vai ter que me dar mais moeda. Ou seja, o cara recebeu menos e vai ter que pagar mais. E é justamente isso que foi acontecendo durante todo o Império Romano, e quando a gente vê ali um pouquinho depois de 250 depois de Cristo, isso aí já estava próximo de zero, né? A moeda já tinha próximo de zero, 0 gramas de prata na sua composição, então precisaria, teoricamente, de muito mais moeda, 4 vezes mais moeda, para você conseguir a quantidade de prata que tinha 250 anos atrás. É um pouquinho diferente do mundo hoje, porque lá realmente é como se a prata é o próprio lastro da moeda, né? Você quer a prata que está na moeda. Hoje em dia, ninguém quer o níquel que está na moeda, ninguém quer o papel moeda, né? Isso representa uma outra coisa, né? Uma moeda fiduciária, uma moeda de confiança. E onde que está essa confiança? A gente vai ver na próxima aula. Obrigado por acompanhar até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais e qualquer dúvida é só mandar aqui para a gente. Um grande abraço.